Vamos dar continuidade à leitura do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Silenciou para dar lugar ao diálogo, o que não se fez esperar. Realmente, já que você sintetizou muito bem as ocorrências. A mim me cabe dizer que sou diretor de um dos departamentos de justiça da nossa organização. Estamos já em acirrado combate contra Jesus e os seus corifeus, desmanchando os bolsões de falsos religiosos que intimidam a humanidade com a sua falsa fidelidade e demonstrando que todos são da mesma argamassa dos seus falsos diretores espirituais. Iremos pouco a pouco apagar as pegadas dos caminhos do Galileu, assim como dos seus súditos de ontem e de hoje. Num mundo moderno, onde não há lugar para comportamentos místicos e éticas falsas, ocultando os conflitos internos de todos os devassos e corrompidos. Apenas lhe despertaremos as próprias viciações e os comandaremos na direção do deboche e do crime bem urdido, desfazendo as impróprias máscaras de pureza e dignidade. Também eu estive do outro lado, quando enverguei a indumentária e me fiz bispo de determinado lugar. Mantinha a aparência de altivez e honra, distante da conduta moral e mental, fora da sacristia, e nos recintos onde podia me expressar na realidade, longe da farsa que executava, para explorar os estúpidos e atormentados que se submetiam à autoridade eclesiástica. Identificado com outros companheiros do mesmo ou de pior naipe, serviam-me em nome da fé religiosa, permitindo-me os prazeres para os quais todos nascemos, e as religiões nos pretendem castrar, como se fôssemos de especial tecedura orgânica. Ao morrer, encontrei a vida desregrada, a que me permiti, e fui muito bem acolhido no inferno, onde trabalho e sou feliz, desfrutando de posição invejável na administração da nossa comunidade. Sim, não encontrei o proclamado céu, e tive uma decepção, porquanto somente defrontei misérias e desconfortos. Os centros de padecimento, as regiões de angústia e de recuperação, multiplicam-se em toda parte. E é claro, nós, os justiceiros, resgatamos e conduzimos para os nossos recintos todos aqueles que temos razões para combater o falso amor e a tediosa dignidade, sofrimentos íntimos envoltos nos tecidos da aparência diferente. Assim sendo, não pense que terão a vitória fácil sobre nós, aqui trazidos covardemente, pelos recursos de que se utilizam os falsos cristãos, generosos e bons, usando forças sutis para alcançarem os seus sórdidos objetivos. Sem demonstrar pressa ou qualquer enfado após a exposição mais ou menos já conhecida, o dialogador espiritual prosseguiu com gentileza. Admiro-me com a técnica de alcançar o sucesso nos seus empreendimentos, em razão da conduta irretocável dos irmãos agredidos e hoje aqui estudados. Você e os seus sequazes utilizam-se das esposas instáveis para desviar os bons trabalhadores dos seus deveres, com ameaças de escândalos que prejudicariam o bom nome da doutrina de abnegação, levantando dúvidas sobre o comportamento deles e, por extensão, de outros servidores. Equivale a dizer que todos os meios justificam os fins, chavão de doutrinas derrotistas e escravagistas. Para serem alcançados os fins, pouco importam os meios que sejam utilizados. Somente se esquecem do amor de nosso Pai pelas suas criaturas, sempre vigilante e devotado. Esquecem que a tempestade mais tumultuada sempre cede lugar à bonança retificadora, e o mal aparente transforma-se em bem comum. Jamais a traição, a covardia, os meios derrotistas lograrão fecundar-se nos corações afetuosos e nos caracteres nobres. É certo que todos nós ainda temos brechas de fragilidade em nossa conduta, o que lhes permite interferência em nossos destinos, porém, dentro da lei de causa e efeito. Olhe o nosso irmão diretor da casa em que você se encontra e o participante das reuniões de estudo e de caridade. Não lhe comove seu instrumento de prejuízo para as vidas, às quais eles se dedicam pelo bem, pelo serviço de consolo, por amor a Jesus Cristo? Irrita-me ouvir esse nome do engabelador dos séculos, de judaísmo e de cristianismo, que iremos banir da terra. Nós somos os guerreiros da luz, que saímos das páginas bíblicas para clarear o mundo e demonstrar que a única razão da vida pela qual todos deveremos lutar é o prazer, o gozo infindo,
a alucinação da orgia. Será isso que iremos implantar nas suas sagradas instituições, gritou com refinada ironia. Vocês estão asfixiando os prazeres, que gostam e disfarçam, tornando-se o seu calcanhar de Aquiles, o qual saberemos atingir. Sem dúvida, somos fracos, mas o Senhor é a nossa fortaleza. Quando vejo um bispo da Igreja Católica perverter-se, inspirado pelos seus pares que se encontravam cá, e o infestaram, é porque o seu caráter frágil estava somente vestido de dignidade, e não a tendo vivenciado. Mas nem todas as criaturas somos iguais. A nós, Jesus fascina com a sua mansidão e paz. Tão misericordioso, que transcorridos 2 milênios, desde quando esteve conosco, sua voz ressoa em nosso íntimo e nos enriquece de paz. Essa paz é que você aspira, e não consegue em razão das suas vinculações com os erros, que o subjugam. Eurípides falava com doçura, e num timbre de voz que repercutia em todos nós. Experimentando a força do amor, o senhor bispo deu um sinal algo cabalístico, e o seu séquito pareceu enlouquecer, blasfemando, ameaçando incorporação simultânea, através de Malvina. Desejosos de atacar os espíritos presentes, usando verdadeiros tacapes e produzindo uma balbúrdia infernal. Como já tivessem informados dessa possibilidade, os espíritos que zelavam pela reunião, templários que foram perseguidos 200 anos após ser criada sua ordem, alcançaram os baderneiros e retiraram-nos da sala, envolvendo-os em fluidos que faziam lembrar correntes que os submetiam. Logo depois, o silêncio voltou a reinar, e o intempestivo ex-sacerdote ululava num desespero que inspirava compaixão. Não cederei nunca, blasonava, mesmo que tenha que ser queimado vivo outra vez pelos miseráveis descendentes do homem da cruz. Vingar-nos-emos a qualquer preço. Somos muitas as vítimas desses míseros e piegas religiosos da fé cambaleante e mentirosa. Eurípides, em silêncio, tinha lágrimas nos olhos, ante a loucura do espírito em total desalinho. Acercando-se do atormentado, Cláudio pôs-se a aplicar-lhe passes circulares e calmantes, mantendo-o, entretanto, na comunicação de que se desejava liberar. Eurípides prosseguiu suave na terapia do perdão e enfatizou. O irmão e amigo refere-se ao seu momento no sacrifício, vítima da Inquisição, e crê-se injustiçado. Como poderiam seus confrades comportar-se ante a sua inditosa conduta, sendo membro do Santo Ofício e mantendo uma existência de luxúria, ao aproveitar suas vítimas para lucrar prazeres, a que muitos fiéis às suas convicções se negavam e o acusam publicamente, permitindo-se transformar o seu palácio episcopal, onde desfrutava de injustas regalias, na falsa postura de ser representante de Jesus. Era apenas um usurpador dos favores vigentes, em um pântano de indignidades. O mais imoral nessa trama sórdida é que foi denunciado por um colega de aberrações, que desejava desfrutar o quinhão que lhe era concedido por cada acusação de novas vítimas, hoje reencarnado no amigo que vem perseguir por sua vez. Ninguém foge de si mesmo, nem das próprias construções íntimas. Você teria sido justiçado nos instrumentos que usava contra aqueles que lhe caíam nas mãos, e como não acreditava na fé religiosa, que lhe era uma profissão vantajosa, como para muitos tem sido. Os demais criminosos davam uma demonstração de coragem e de honra, eliminando um devasso que deveria ser exemplo de honra e comportamento saudável. Naqueles já longevos dias, a religião era mais uma arma política nas mãos criminosas de bandidos, a soldo de governantes de igual conduta, do que aquilo que pretendia demonstrar, a mensagem do Nazareno crucificado injustamente. Esse sim, que foi julgado conforme os interesses pessoais, e deu-nos o exemplo da mansidão e da irrestrita confiança em Deus. Não são tribunais de homens e mulheres imperfeitos, que espalharão na terra a honradez dos deveres, a que eles próprios não correspondem. O indigitado parecia atoleimado ante as informações que lhe eram apresentadas, que faziam parte da sua existência vulgar e perniciosa. Pela memória começou a repassar a hediondez e os crimes que perpetrara, às escondidas e alguns publicamente, sempre acobertados pelas vestes religiosas, que deveriam significar zelo real e devotamento ao bem.
com infinitas demonstrações de misericórdia e de compaixão, conforme prometera ao concluir o seminário e as promoções com que fora beneficiado, mais pela crueldade na maneira de agir, do que pelo mérito da renúncia e da abnegação. Buscando parecer indiferente ao que se lhe punha à vista, tentou informar que a situação do passado nada tinha a ver com os acontecimentos históricos daquela vida que degradara a sua, destruindo-a na forma orgânica. Eurípides não titubeou e ripostou. De igual maneira, os seus argumentos e o dos seus cômpares não podem servir de motivo para combater aqueles que, desarvorados pela época infeliz e atrasada, utilizaram-se do poder para comprometer-se no desvario e na criminalidade. Eu sou inocente das acusações e fui queimado vivo. O irmão apenas experimentou a punição que aplicava naqueles que tombaram na sua insânia. Mas você sabe que o motivo real e a sua conduta reprochável, que se encontra marcada a fogo na sua engrenagem espiritual, nos tecidos mais delicados do seu corpo perispiritual. Lembre-se das celas que você visitava antes da punição final e das suas propostas indecorosas, quão cínicas com aqueles indivíduos derrotados e sem alternativa. Mergulhe o pensamento nas lembranças e as reviva agora, com a voz monótona, como numa hipnose verbal, sugeria. Pense, reviva. Volte àqueles momentos que estão vivos dentro de você. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.